Ué. Não estava assim, não sei. Saiu tudo. Eu já deixo direto. Não, eu não digo assim. Eu não sei o que está assistindo. Porque saiu do reino. Nossa. E agora? Eu vou saber de você agora. Tem como? Difícil. Eu acho que é não, vai ser difícil. Bom dia, paz seja com todos, amém? Nós vamos dar início à nossa escola bíblica e nós vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé, né? E oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor amado, por mais esse dia, agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos trazido aqui para ouvirmos da sua bendita palavra. E dependentes, ó Pai amado, totalmente de Ti, nós pedimos a Tua ajuda. Fala conosco através do Teu Espírito Santo, Senhor amado. Vem enriquecer, Senhor amado, os nossos corações, a nossa mente com a Tua palavra, Senhor, para que possamos entendê-la, guardar no coração e poder, Senhor, pescar homens para o Teu reino. Te agradecemos, pedimos a Tua ajuda, Pai querido, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aproveitar que nós estamos de pé, né? Vamos ler uns versículos aqui para a gente começar. Nós vamos para Gênesis. Nós estamos no capítulo 48, né? Só que eu quero ler o capítulo 35 hoje, para a gente dar uma introdução, né? Nós vamos continuar, né, a vida de José, estamos já no capítulo 48 de Gênesis, mas para a introdução, nós vamos abrir em Gênesis, no capítulo 35. Gênesis 35, creio que todos acharam, né? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 35, versículos 10 a 12. 10 a 12. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque
dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Amém? Podem se assentar. Nós vemos aqui, né, quando Deus troca o nome de Jacó para Israel, e falando aqui que ele seria uma nação e seria muitas nações, né? E o nosso assunto hoje vai ser essa aqui das muitas nações, porque nós vamos ver desde lá de Gênesis 3, quando o Senhor Deus, ele fala para Adão e Eva que se multiplicassem, né? Antes ali do pecado, Deus queria então um povo que o adorasse. Eu já ouvi falar sobre, mas que Deus é esse que quer a adoração? Será que é para ele ser mais Deus, né, do que ele já é? Infelizmente, alguém pode pensar assim, mas não. A palavra de Deus diz que nós vamos nos parecer com aquilo que nós adoramos, né? Se nós adorarmos imagens, se nós adorarmos homens, estaremos nos parecendo com ele, ficando parecido com ele. Então, o que Deus quer é que nós o adoremos para que cada vez mais nós podemos parecer com Deus, né? Isso que ele quer, não está visando ele, mas está visando cada um de nós. E ali então, nós vemos em Gênesis, logo no começo, Deus querendo um povo que o adorasse, né? Um povo que vivesse bem. E aí depois veio o pecado, que nós sabemos, e aí então o Senhor já tinha planejado a nossa salvação, e nós vemos isso através da palavra de Deus. Nós chegamos agora aqui no capítulo 35 que nós lemos, né? Deus colocando ali Jacó, colocando o nome dele de Israel, dizendo que ele seria uma nação e seria muitas nações. E esse é o assunto de hoje no capítulo 48, que nós já estudamos semana passada, né? Nós só vamos então terminar esse capítulo. Nós lemos o capítulo todo, mas ainda faltou nós falarmos da igreja. Você vê que nós estamos falando de Adão e Eva, falando ali de Abraão, depois Isaac, chegamos em Jacó, José, e aí nós vamos chegar até na igreja. Então, são vários assuntos que é interessante para o nosso crescimento espiritual, né? E entender um pouco da palavra de Deus, ou lembrar até mesmo daquilo que nós já sabemos da palavra de Deus. E nós vamos estudar o capítulo 48, dar continuidade a esse capítulo, né? Nós vimos tudo que aconteceu ali, que Jacó ele fica doente, né? Nós vimos que então José leva os seus dois filhos, Efraim e Manassés, ou Manassés e Efraim, como diz a palavra de Deus, né? O primogênito, Manassés, e Efraim, segundo, de José. Ele leva ali para que Jacó o abençoe, né? Nós podemos estar lembrando da semana passada que ele cruza as mãos, né? Abençoando Efraim como primogênito, né? Com a mão direita, fazendo um sinal da cruz, vamos falar assim, cruzando as mãos, já tipificando como viria a igreja. Lembrando que nós estamos estudando para nós chegarmos ali desde Gênesis até na igreja, até hoje, o tempo da graça, né? O tempo da graça de Deus, que já está terminando, que é o tempo da igreja. E nós vimos, ele abençoou Efraim e Manassés.
nós vimos as 12 tribos ali, que os filhos de Jacó, e José não recebe uma tribo, né? E ele é abençoado através dos seus 2 filhos, que são Efraim e Manassés. Nós lemos um versículo que falava sobre peixe. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Hoje a irmã não está aí, que ela tem aquela versão que fala que seria uma nação ia crescer como peixes na terra. A gente não tem aquela versão e eu não anotei aqui para a gente poder verificar, que é 48:16. Na minha tradução, que é atualizada, está escrito assim: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão, Isaque, e cresçam em multidão. Essa aqui está na minha versão, cresça em multidão. E a outra versão fala que cresçam como peixes no meio da terra, né? E nós falamos sobre essa expressão, peixes no meio da terra, que peixes tem lá no mar, né? E não na terra. E aí nós então pegamos alguns versículos no Novo Testamento, e eu queria um pouco mais assim de dinâmica entre nós, e eu vou pedir ajuda. Como peixes em multidão no meio da terra. Ô, bênção! Aí, tá vendo? A pastora tem essa versão. A pastora leu o versículo 16 inteiro para mim, fazendo favor? O anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e sejam chamados nele o seu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Isso, obrigado, pastor. Em multidão como peixes na terra. A gente precisa pegar esses detalhes para entender. Veja bem onde nós começamos. Nós começamos lá em Adão e Eva, né? Falamos Abraão, falamos de Isaque, né? Agora nós estamos em Jacó. Falamos de José, que nós estamos estudando todos esses domingos sobre José. E agora os filhos de José, Efraim e Manassés, aonde Israel diz que dali, né? E ele abençoando a Efraim como primogênito, e dali sairia uma multidão de povos, e aqui diz que se multipliquem como peixes na terra. Você vê que está levando tudo isso para a igreja, mas nós vamos chegar lá, né? Se dá para imaginar isso, as 12 tribos, né? José, depois Efraim e Manassés, e aí vai continuar, vai ter a divisão em 2 reinos, né? Reino de Israel e reino de Judá no sul, Judá, Israel no norte, e as 12 tribos vão se dividir em 2. E sobre Efraim, então, seria carregado o nome de Israel, né? Mesmo em Judá tendo Jerusalém, não poderia ser chamada de Israel. Então ali a parte de Efraim, que foi dividido os 12 tribos e 10 tribos e 2 tribos. Dali eles vão seguir, vai ter a divisão Jeroboão, Roboão, que vem da tribo de Efraim, da tribo de Judá, e aí nós vamos chegar até na igreja. Mas aqui então eu quero a ajuda de vocês. Quem pode abrir para mim em Mateus, no capítulo 4, e quem achar Mateus 4, pode ler para nós, e eu já vou abrindo aqui em Gálatas. Mateus 4:19. Isso. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Isso. Guarda aí, não fecha.
Senhor Jesus então chamando, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Está vendo a ligação entre pescadores de homens e multiplicar na terra como peixes? Está vendo aí? Agora, já que você está em Mateus, já vai ser outro aqui. Então eu vou pedir para outro. Você fica em Mateus, acha alguém para mim em Marcos 1:17, vai falar a mesma coisa. E aí nós vamos ouvir Gálatas 3 depois. Marcos 1:17. Eu quero a ajuda de vocês hoje para participar. Fica todo mundo acordado. Senão nós vamos andar de montanha-russa de novo para acordar. Né? Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então nos dois evangelhos nós vemos o Senhor Jesus falando, né? Na mesma passagem, vos farei pescadores de homens. Aqui está chamando os discípulos e depois ele vai nos chamar, e nós vamos ver esse versículo depois, tá? Chamando a igreja. A igreja ainda não tinha sido revelada no Velho Testamento, né? Que nós estamos vendo, e depois ela vai ser revelada ali. Eles não conheceram a igreja, e assim foi dado a nós a conhecer. Só ouve, para a gente continuar, Gálatas 3, de 5 a 9, diz assim, ó, Gálatas 3, de 5 a 9, aquele, pois, que vos concede o Espírito, está vendo aqui o Espírito está com E maiúsculo, quem é que concede o Espírito? É Deus, o Espírito é Deus, e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está mostrando aqui, né? Deus que concede o Espírito. Ele faz milagre. Por obras da lei, quer dizer, porque você faz alguma coisa, então você ganha os milagres de Deus. Ele está perguntando aqui, é pela fé? Né? Porque nós não podemos nada. Deus pode todas as coisas. E é pela fé que ele faz os milagres, certo? Continua. 6. É o caso de Abraão. Ó, nós voltamos lá em Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabe, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Eu quero mostrar aqui que nós somos filhos de Abraão. Eu quero mostrar aqui sobre aquele versículo que a pastora leu, sobre multar como peixes na terra. Então presta atenção hoje. Olha, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Os gentios são quem? Todos que não são judeus, certo? Todos os povos que não são judeus são gentios. Então, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou o Evangelho a Abraão. Ó, já pregou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Está vendo? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Está vendo? Então nós ligamos aquele versículo agora com o Novo Testamento, falando a mesma coisa, né? Que a salvação de Deus chegaria até nós aqui hoje. E a gente continua, o versículo 16 ainda aqui diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Aqui no singular. A promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Continua. Não dize aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Então nós vemos, olha, nós estávamos falando lá, Adão e Eva, né? Adão, Abraão, Isaac, Jacó, José, Efraim, Manassés, e agora já estamos aí ligando a Cristo. Então tudo apontando para Cristo, certo? E apontando para a nossa salvação, toda a terra, o mundo todo, através da palavra de Deus e pela fé de graça, né?
da graça de Deus. Não que o mundo inteiro vá se salvar, porque não é o mundo inteiro que quer Cristo, mas todos aqueles que querem podem ser salvos pela fé em Jesus Cristo. E aí, então nós vamos aqui continuar. Mateus 28, 19, a gente não vai ler. Você já está em Mateus? Não, você tirou, né? Não, estou em Mateus. Está em Mateus. Então lê o 28 e 19, é o último capítulo lá, que vai falar da grande comissão, né? E aí então nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo falando. Ah, você já saiu, né? Mateus 28. Mateus 28 e o versículo... 19. Eu perdi aqui, tá? 19. Portanto, fazei discípulos De todas as de nações. todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso, aí na chamada grande comissão, onde o Senhor Jesus diz que toda a autoridade foi dada a Ele. E aí então Ele passa essa autoridade para nós irmos pescar as pessoas para Deus, né? Que aí fala daquele versículo que a pastora leu, de se multiplicar como peixes na terra, certo? Através de Jesus. Então, eu quis dizer das 12 tribos que foram divididas depois, né? Efraim e Judá. Efraim, o reino do sul, e Judá, o reino do norte. E nós vimos, é uma sequência que não vai dar tempo de ver, que através da linhagem de Efraim tem um reinado, né? E tem Josué, que nós já estudamos aqui, Oséias, e aí tem Josué e Caleb, os dois espias, cada um de uma tribo desses dois, e para dar continuidade até chegar na igreja, mas nós vamos pular isso. Lembrando então que começou o reinado. Saul, ele reinou 40 anos, depois veio Davi mais 40 anos, depois veio Salomão, 40 anos, deu 120 anos. Mas aí então, o que não era para Salomão fazer, ele fez, né? Ele fez tudo o que estava escrito para não fazer, ele fez. Ele multiplicou os pecados, né? E por causa desse pecado, então, o reino aí foi dividido dessa maneira que eu falei, por causa dos pecados de Salomão. E aí existe algumas frases na Bíblia que às vezes a gente lê e não entende. Então, para isso eu vou trazer aqui os versículos para nós entendermos. Tem uma passagem que fala do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, ele representa as 12 tribos, né? E aí, por causa do pecado de Salomão, foi dividido o tabernáculo de Davi. Eu queria que vocês prestassem atenção. Eu vou ler Amós. E a Lucélia pode achar para mim Atos 15. E eu vou para Amós. E aí vocês prestem atenção no que eu vou ler. Amós 9, 11 e 12. Se você quiser anotar, depois você vê aí na sua casa. Amós 9, 11 e 12. Lucélia vai achando Atos 15, de 15 a 17, tá bom? E aqui então em Amós 9, 11 e 12 diz assim, olha só. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Para nós entendermos essa expressão, então nós precisamos saber que as 12 tribos eram chamadas de tabernáculo de Davi. Elas foram divididas por causa do pecado de Salomão. E aqui em Amós está dizendo que vai ser restaurado, né? Israel será restaurado, as 12 tribos. Olha aqui, vou ler de novo. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Agora a gente entende por causa dessa frase. Repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. 12. Para que possuam o restante de Edom e todas as
nações, que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. E nós entendemos então que será restaurado, né, as 12 tribos. E aí então é espiritual, porque aí fala das nações, através então de Efraim, certo? Aí vem o Senhor Jesus, e aí ele restaura, quer dizer, todos aqueles que recebem Jesus como Salvador, e aí então fazem parte. Viu que nós lemos sobre Abraão? Que nós, pela fé, somos filhos de Abraão. Então, isso é para mostrar que somos só um povo, né, que adora a Deus, o povo escolhido de Deus, que seria a igreja, que é hoje a igreja de Cristo. Então você vê como é que é até chegar na igreja, tudo planejado por Deus certinho, até chegar a época da igreja, que nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Atos 15, de 15 a 17, como diz, Lucé? Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o teu nome. Você está vendo? Então, restauraria, está falando a mesma coisa. Agora nós estamos no Novo Testamento, né? Falando de restaurar o tabernáculo de Davi, e está falando dos gentios. E aí, então, seria um povo só. Então, de Efraim, o que aconteceu? Que teve os cativeiros babilônio e assírio, e foi tirado ali Efraim. Efraim então sumiu dali, e foi misturado povos, e foi chamado ali de Samaria, um povo misturado, né? Aí nós entendemos os samaritanos, aquele povo que já não era judeu, era misturado, mas tudo isso mostrando para a igreja. Nós somos cristãos, somos gentios, né? Nós não somos judeus, mas nós somos do povo de Deus. E assim hoje, os judeus que creem em Jesus como Salvador, e qualquer pessoa no mundo inteiro que crê em Jesus como Salvador, então faz parte de um só povo, né? Glória a Deus por isso. E nós temos livre acesso a Deus, por causa que pela fé aceitamos a Jesus como Salvador, e aí então somos um povo só. Nós somos a casa de Davi, nós somos um tabernáculo restaurado de Davi, né? Aquele povo que Deus sempre quis para ele. Nós estamos falando bem por cima, tá? Para poder terminar esse daqui. As duas casas de Israel. Foi chamado, então, as duas casas de Israel, essa separação, né, que teve o reino do norte e reino do sul. Reino norte e reino do sul. Foi chamado de as duas casas. Eu quero mostrar onde que está esse aqui. As duas casas de Israel. Isaías 8 e 14, hoje nós estamos lendo bastante, né? Mas a palavra de Deus é que fala certo. Se eu falar por mim mesmo aqui, eu vou falar errado. Isaías 8 e 14. Diz assim a palavra de Deus. 8 e 14. Ele vos será santuário. Bom, vou ler o 13 para a gente entender. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificar, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Então, o Senhor dos exércitos, agora nós entendemos. Versículo 14. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel.
Agora nós entendemos. Quem é ele? Jesus Cristo. E ele, então, seria pedra de tropeço sobre as duas casas de Israel. Quer dizer, sobre todo o Israel, Jesus Cristo viria. E aí eles teriam que deixar a lei e crer em Cristo. Então, nós podemos entender esse versículo. Então, quando fala duas casas de Israel, nós podemos saber o que é que está falando. Quem não vem na escola dominical, quem não assiste a live, não vai saber o que quer dizer as duas casas, né, de Israel. E nós sabemos que são as 12 tribos, Israel completa, né? Aquele reino dividido. Aí nós vimos que, desde o começo lá, sabemos sobre os samaritanos. E Deus, então, promete restaurar o tabernáculo de Davi, nós já vimos isso. Aí nós vamos já para o finalzinho, porque nós já estudamos esse capítulo na semana passada. Deus chamou 4 de primogênito de Deus. Tem 4 passagens falando de 4 aqui que são primogênito de Deus. E eu queria que vocês me ajudassem aqui. Vou pedir um por um, eu vou ler Hebreus, tem 2 versículos. Eu vou pedir para a pastora ler Êxodo 4 e 22. Êxodo 4, 22. Lucélia pode ler Jeremias 31, 9 e 10. Eu vou pedir para o pastor ajuda também, pode ser, pastor? Hebreus capítulo 1. Eu vou mudar o do pastor, que eu vou trocar com ele, que eu vou falar mais. Eu vou pedir para o pastor ler Hebreus 12, tá? E aí nós vamos ver então 4, tendo Cristo como centro, lembrando, porque nós vamos ver 4 aqui que foram chamados de primogênitos, né? Nós estamos vendo desde de Efraim, né? José, os primogênitos, né? Que Deus colocou como primogênito. E nós vamos ver 4. Nós vamos começar então a pastora, Êxodo, capítulo 4, versículo 22. O que diz? Então dirá Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Isso. Então Israel foi chamado de primogênito de Deus, certo? Estava lá junto com o Faraó sendo escravo, e ele disse: ó, liberta o meu primogênito, né? E aí nós vemos que, lembra que teve que morrer o primogênito do Faraó, dos egípcios, para libertar o primogênito? Tudo apontando para Jesus. Esse foi o primeiro. Segundo, então, Jeremias 31, 9 e 10. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Você vê, então, o segundo chamado de primogênito foi Efraim. Lembra que dali que saiu, que espalhou para as nações, e aí ele congregará as nações, né? Trazendo de volta. Então nós vimos Israel, começou ali sendo chamado de primogênito, agora Efraim sendo o primogênito, né? E nós vamos ver depois com o pastor Hebreus 12, mas eu vou ler Hebreus 1, que era o que eu tinha falado para o pastor, é que esse daqui vai ter bastante, pastor, então eu deixei para mim para falar aqui. Hebreus 1, esse aqui eu quero ler vários versículos, o principal, vamos ver se eu acho aqui, para não pegar muito tempo. 1 e 6, Hebreus 1 e 6 diz assim: e novamente
o introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, chamando aqui de Jesus Cristo, o primogênito de Deus, certo? Só que isso aqui eu quero pegar alguns versículos, nós temos tempo, vai dar. Então nós vimos Israel, primogênito, Efraim, o primogênito, né, de Deus. Nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo, o primogênito de Deus. Depois o pastor vai ler o quarto primogênito. Mas eu quero ler, para tirar aqui algumas dúvidas sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, porque ultimamente nós temos ouvido nas mídias aí coisas terríveis, comparando o Senhor Jesus à criatura, né? Isso é impossível, isso é abominável, isso é teologia do diabo, né? A palavra de Deus não diz isso. Eu quero que vocês vejam comigo aqui, Hebreus capítulo 1, nós vamos ler e comentar rapidamente, nós temos um tempinho ainda, dá tempo. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, né? Eu quero mostrar aqui que nós estamos falando de Jesus Cristo, o próprio Deus, o Filho de Deus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então aqui está falando quem é que fez o universo? Filho de Deus. Ele fez. O próprio Deus. Ele que fez o universo. Continuando, 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Lembra que ele criou tudo pela palavra? Criou tudo por Jesus Cristo. Quem é o Criador? É Jesus, ele não é a criatura, certo? Pelo seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, de maneira que ele purificou os pecados, ele morreu na cruz do Calvário, ele se fez homem para salvar a humanidade. Não fez anjo para salvar os anjos, nunca foi anjo, certo? E nós vamos ver isso aqui. Ele se fez homem, sendo o próprio Deus, e ele nos perdoou os pecados na cruz do Calvário. Ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E agora ele, como Jesus Cristo, perfeito Deus, perfeito homem, está assentado à direita do Deus Pai, certo? Nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O nome do Senhor Jesus Cristo está acima de todo nome. E eu quero aqui então falar uma coisa que pode até causar espanto a judeus e àqueles que creem no tetragrama, né? Eu creio no tetragrama, mas o nome do Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus colocou acima até do nome do próprio Deus Pai, Jesus Cristo. O nome do tetragrama não é pronunciado. Os judeus respeitam tanto que se eles escreverem em qualquer lugar, é impossível de apagar, não se pode apagar o nome de Deus, de tão sagrado que é. Mas Deus colocou o nome de Jesus acima do nome dele. Esse nome é para ser proclamado, esse nome é para ser anunciado, e ele está acima de tudo e de todos, né? Esse é o nosso Salvador. Continuando aqui, 5. Pois, ele está falando aqui, está perguntando, pois a qual dos anjos disse jamais? Quer dizer, nunca, jamais ele disse. Que anjo que ele falou? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Aqui está falando para que anjo que ele falaria isso? Jamais ele falou para anjo nenhum. Isso aqui na palavra de Deus, bem claro, para qualquer um enxergar, certo? Não foi para anjo nenhum que ele falou. Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Está falando aqui para que anjo que ele falou isso?
Quer dizer que não foi para anjo nenhum, foi para o próprio Deus, o próprio Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus conversando com Ele mesmo. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, aí está vendo? Jesus Cristo, o primogênito no mundo, diz a todos os anjos de Deus, o adorem, anjos, adorem a Jesus, o próprio Deus. Ainda, quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus. Então, mais claro que isso é impossível. Falou, o teu trono, Jesus Cristo, ó Deus, é para todo o sempre. Continuando aqui. E cetro de equidade é o cetro do seu reino, amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Por isso Deus, falando de Jesus, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Amém? Nós vimos aqui então, falando Israel primogênito, Efraim primogênito, e aqui o primogênito de Deus, assim, acima de tudo e de todos, né? Que não é anjo, ele é o próprio Deus. Mais claro que isto não existe, né? Só não vê quem não quer enxergar que Jesus Cristo é Deus, sempre foi Deus. E seja adorado, está escrito aqui. Agora nós vamos ver a igreja sendo chamada de primogênito. O pastor vai ler Hebreus, capítulo 12, versículo 23. 12 e 23. Como é que diz, pastor? Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus e aos juízes todos, e chegaram também aos espíritos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Amém. A versão linguagem de hoje não diz a palavra primogênito, né? Mas dá a entender o mesmo sentido. Em outras versões, corrigida, atualizada, NVI, qualquer uma delas, dizem primogênito. A igreja que são os primogênitos de Deus. Mostrando então Israel, Efraim, Jesus Cristo e a igreja, os quatro que Deus disse, o Israel, o primogênito de Deus. Não Israel, mas primogênito. Os quatro que diz, primogênito de Deus. Sendo primeiro, sendo o principal, sendo aquilo que Deus quer para ele. E aí nós vemos a igreja. Para nós terminarmos, vamos ver o que tinha a ver ser o primogênito de Deus, né? Uma das coisas era o direito de carregar o nome do pai. Lembra? Efraim, que foi adotado por Israel, então ele tinha o direito de carregar o nome de Israel, né? E ele foi o principal até chegar ao Senhor Jesus Cristo, que é o principal de todos os principais, né? Ele sim, o nosso primogênito, nosso Deus. Então, nós, sendo igreja, nós temos o direito de carregar o nome de Deus conosco, né? Somos cristãos, nós somos filhos de Deus. E ele, como nós lemos lá em Mateus, né? Você que leu Mateus 28, lembra? Que nos comissionou usando o nome e o poder do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus que nos deu para podermos trazer o povo de Deus, aquele pescar em terra, os peixes, a igreja de Cristo, reunir a igreja, fazer de novo, trazer de volta o tabernáculo de Davi, ajuntar as duas casas, quer dizer, um povo só que irá adorar a Deus lá nos céus. Amém? Bom, segundo,
teria porção dobrada na herança. Lembra que Manassés tinha 2 tribos? Porção dobrada na herança. Nós temos porção dobrada na herança. Eu não lembro, a gente leu, mas o versículo diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Jesus Cristo herdou tudo e todos. E nós somos herdeiros com Cristo. Quer dizer, tudo que é de Jesus é nosso. A pessoa, a cidade celestial, a presença de Deus, né, pastor, aquelas ruas de ouro que a gente sempre fala, né, que gostoso. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Jesus é o Filho de Deus, né? Ele herdou todas as coisas. E nós somos herdeiros com Ele, co-herdeiros com Cristo Jesus. Porção dobrada, eu creio que nos céus e na terra. E autoridade sobre os seus irmãos. O primogênito, ele tinha autoridade sobre os seus irmãos, né? E aí cai sobre Judá, a autoridade cai sobre Judá, até vir o primogênito, que era o Senhor Jesus Cristo, que nós falamos. Aí então vem a nova aliança. Como aqui tem alguns versículos, eu vou pedir ajuda de novo para a gente poder encerrar esse capítulo, né? E todos participando, fica melhor para a gente poder prestar atenção. Eu vou pedir para a pastora, vou deixar o mais difícil para ela. Jeremias 31 e 31, tá? Eu vou aqui para a Lucélia, Efésios capítulo 3, versículos de 3 a 6. Vou deixar para o pastor Apocalipse 7 e 9. Apocalipse 7 e 9. Eu vou abrir em Oséias. E a gente vai terminar. Oséias, né? Jeremias 31 e 31. A casa de Judá, os gentios, o Efraim, o concerto, né? Então a nova aliança que nós sempre comemoramos, né? Segundo domingo, a Santa Ceia, a nova aliança, a aliança do sangue de Cristo, e vai chegar esse dia, né? Que vai restaurar a casa de Israel. Os gentios, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, né? Em Jesus Cristo. O Efraim, e Efraim espiritual, não é que está no sangue, né, judeu, mas o Efraim espiritual, casa de Judá, vai juntar. Então, aquelas duas casas vão se ajuntar, que já se ajuntaram, que foi em Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, e Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Lucélia, Efésios, de 3 a 6, tem bastante para você ler, Lucélia. Esse é um mistério de Cristo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. 7 também? Não, até 6. Nós vemos aqui um mistério de Cristo, um só povo, um só Deus, falando da igreja, né, sendo revelada. O pastor vai ler Apocalipse 7 a 9. 7 e 9. Depois disso, olhei
e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeiras nas mãos. Pensou que benção, né? De todo mundo reunido, né? Vestiduras brancas, palmas nas mãos. A igreja, né? Sendo apresentada ao noivo. A noiva sendo apresentada ao noivo. O Senhor Jesus Cristo. Olha que gostoso. E Oséias 1:11 diz assim: os filhos de Judá e os filhos de Israel. Agora a gente consegue entender, né? Filhos de Judá, filhos de Israel, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Olha, lá em Oséias, falando de Jesus, falando da igreja, e a gente nem sabia, né? Eles não sabiam que aqui estava falando da igreja. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Falando da igreja, dos povos se ajuntando. E para encerrar aqui, eu quero ir onde que a Lucélia estava, em Efésios, para a gente poder encerrar. Efésios, eu vou no capítulo 2. Efésios 2, 11 a 22, a gente vai terminar. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios, na carne, mas dos chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Então nós, né, antes de conhecer Jesus, sem esperança, sem Deus, né, longe da promessa, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parte da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos de um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. 22, o último, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E aí, o capítulo 3 que a Lucélia leu, de 3 a 6, pois sendo uma revelação, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Nós vemos aqui o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Nós vimos que no Velho Testamento não foi dado a conhecer eles à igreja, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E o último versículo para terminar, a saber, que os gentios são co-herdeiros
Aí veio aquilo que nós falamos, né? Herdeiros junto com Jesus, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Resumindo e terminando, começando em Gênesis, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, Efraim, Manassés, e se ajuntando em Cristo Jesus, somos um só povo, a igreja de Deus, né? Que iremos subir com Cristo Jesus e viver para sempre, né? Nós podemos agradecer a Deus por isso, né? Graças a Deus, então nós conhecemos a igreja que somos nós de Cristo Jesus. Espero que com isso nós possamos amar a palavra de Deus e querer cada vez mais saber da palavra de Deus. Eu sei que foi um pouquinho cansativo, muito versículo para ler, mas é de grande valia para o nosso conhecimento. Eu agradeço a cada um de vocês, pedir para você desligar para nós, e até a próxima, Lehitra Ot, a gente vai terminar aqui. Muito obrigado.